Salve, salve, bem-vindos ao Dicas do Lip para mais uma aula de retas e circunferências, dentro lá da geometria analítica. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre obtenção da equação da reta usando o coeficiente angular, então a gente vai achar a forma reduzida a princípio, e também vamos falar sobre posições relativas, já tendo uma dica para você resolver posição relativa quando se trata de forma cartesiana, beleza? Vamos lá. A título de obtenção, a gente vai ter o seguinte. Eu estou supondo, tá, como exemplo, que eu conheço o coeficiente angular e conheço um ponto apenas. Se eu conhecesse dois pontos, a gente viu no vídeo anterior como é que faz. Você pode usar o pseudo-det, sempre é possível também usar sistema. Eu nem estou botando isso aqui, mas a princípio a gente usaria o pseudo-det. Tendo um ponto e o coeficiente angular, pensando na forma cartesiana, a gente poderia fazer sistema também, mas eu vou fazer um pouco diferente, tá? Eu vou dizer que meu coeficiente angular é m. Eu vou usar a letra m agora, eu não vou usar mais a letra a. A gente usa o ax mais b geralmente na função do primeiro grau. Na reta, enquanto lugar geométrico, na forma cartesiana a gente costuma usar mx. Aí pode ser mais h, mais b, os livros divergem em relação a isso. Por que eu vou usar m? Porque fatalmente eu vou usar o coeficiente angular da reta r, o coeficiente angular da reta s, o coeficiente angular da reta t. Aí é padrão usar a letra m, em vez de usar AR, AS, AT, ok? É só padrão mesmo. O fato é que eu vou dizer que meu coeficiente angular vale 2, ok? E o ponto fixo eu vou dizer que é o ponto P0 igual a menos 1 e 3. Tudo bem? O detalhe é o seguinte, quando você tem uma reta, eu vou marcar dois pontos nela, tá? Um deles vai ser o suposto P0, e num primeiro momento eu vou dizer que tem coordenadas x0 e y0. Depois a gente faz a questão que está exposta aqui. Eu vou dizer que tem um segundo ponto P, tem coordenadas x e y. Esse ponto P é genérico, o P0 é um ponto fixo. O que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui uma horizontal, traçar uma vertical, para obter um triângulo retângulo, ok? O detalhe é que esse triângulo retângulo, o ângulo que ele está fazendo aqui com a horizontal, com o cateto horizontal, é exatamente o ângulo que ele faz com um lado positivo do eixo x. É o θ, que a gente usa no coeficiente angular. A gente sabe que a tangente desse θ é o m, ok? Então já vou escrever aqui, ó, o m é a tangente do θ. Não é essa a informação útil ainda, não. Essa distância vertical, espertamente, eu vou chamar de ΔY. Ao passo que a distância horizontal, espertamente, eu vou chamar de Δx. Aí quem vai ser o ΔY, quem vai ser o Δx, a gente identifica já já. O fato é que tangente é cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Essa ideia aqui já é muito importante quando se trata de retas. Muito importante. Porque ela vai gerar uma fórmula, né? Na prática vai gerar uma fórmula para obter a equação da reta quando você tem um ponto e o coeficiente angular. Vamos ver junto. Eu vou passar o Δx multiplicando. A gente vai ter ΔY igual a m Δx, de modo que o ΔY é só pensar em y menos y0. E o Δx é só pensar em x menos x0. Aí vocês poderiam até comentar. Essa aqui já é a fórmula, tá? Vocês poderiam até comentar, Felipe, mas você fez um caso mega particular, uma reta crescente e tal. Eu vou te dar um spoiler, tá? Mesmo que a reta fosse decrescente, ou até mesmo horizontal, essa fórmula ia valer, tá? Ela só não valeria se a reta for vertical, porque se a reta for vertical eu não tenho coeficiente angular. Tranquilo? Mas aí a reta vertical, vou te dar uma dica, tá? Retas verticais, elas são da forma x igual a constante. Retas horizontais, até daria para escrever na forma reduzida, mas elas são da forma y igual a constante. Guarda essa dica, você vai acabar usando em algum momento, tá bem? Mas não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é chegar nessa formulinha aqui. Muita gente, em colégio principalmente, falam dessa fórmula como sendo ioiô, mi, xoxô. Nunca vi significado nisso. Se alguém souber qual é o significado e não for nada ruim, me avisa. E se for ruim, me avisa também que eu paro de usar. Mas eu sempre ouvi essa frase como desde criança e tal. Ioiô, mi, xoxô é o bisuzinho, né? O mnemônico para você lembrar dessa fórmula. Bom, no nosso exemplo, é simplesmente a aplicação
né, dos valores. Por quê? O x e o y são os pontos genéricos, né? É o representativo do meu lugar geométrico. O x0 e y0 que é o ponto fixo. Então a gente vai fazer lá do exemplo que está lá em cima. Tá? Eu poderia simplesmente tirar esse exemplo daqui, né? E jogar para baixo, já que eu não estava fazendo ele ainda. Aí eu posso fazer isso aqui tudo. E aí, agora sim. Meu toque agradece. Pois bem, y menos o y0 vai ficar y menos 3. Igual a m, que é 2, x menos x0. X menos menos 1 vai ficar x mais 1, certo? Aí é só você fazer a distributiva. Você vai ter 2x mais 2, mais o 3 que eu já passei para a direita. Então a minha reta seria, na forma reduzida, 2x mais 5. Ah, Felipe, e se eu quisesse na forma, sei lá, cartesiana? É só tu passar o y para a direita. Na boa, tu sempre vai trabalhar ou com a reduzida ou com a cartesiana, tá? A segmentária e a paramétrica, nesse momento, é só para vocês reconhecerem e conseguirem chegar na reduzida ou então na cartesiana, tá? A segmentária é só fazer a distributiva, no caso, distributiva não, é só fazer MMC. E a paramétrica, tu isola o t e iguala uma na outra. Tipo, iguala o x no y pelo t, ok? E aí você consegue a forma cartesiana ou qualquer outra delas. Beleza. A título de posições relativas, tem duas que valem a gente falar sobre. Eu deveria ter botado aqui textualmente, mas agora já foi. Vamos lá. A gente tem aqui... Opa. Por errada. Eu quero falar especificamente, eu não quero ficar falando de concorrente e tal, não. Eu quero falar de paralelas. Especificamente das paralelas. E eu quero falar também das perpendiculares. Tranquilo? Só dessas duas, não vou falar de nenhuma outra, não. Ah, Felipe, por quê? Ah, porque eu não quero. Nesse momento não vale a pena. Na dica eu vou falar sobre outras coisas, tá? São duas dicas, na verdade, não é uma só, não. Sempre tem dica, né? Bom, as minhas retas, elas vão ser paralelas. E aí, pensando em coeficiente angular aqui, quando o coeficiente angular da primeira for igual ao coeficiente angular da segunda. Só isso. Tá? Nada misterioso, nada mirabolante. Se os coeficientes angulares forem iguais, eu estou dizendo que a inclinação delas é a mesma. E aí, se eu tenho duas retas com a mesma inclinação, claro que elas são paralelas. Tá? Para elas serem paralelas distintas, aí eu estou supondo que o b, o coeficiente linear, é diferente. Se fosse igual, não teria muita graça, né? Seria a mesma equação duas vezes. Não teria graça, tá? Já as perpendiculares, nesse momento, vocês não vão entender o motivo de ser assim. Tá? Aqui agora é só como decoreba. Mas no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou falar por que a regra é essa. Tem a ver com o ângulo entre retas, tá? Eu quero que o produto entre os coeficientes angulares seja menos 1. Essa é a regra das perpendiculares. Tá bem? Isso se você tiver na forma reduzida. A minha primeira dica do LIP aqui é quando você está na forma cartesiana. Então, seriam posições relativas para a forma cartesiana. Especificamente, eu vou supor que eu tenho a equação de uma reta R inicial na forma cartesiana. Então, vai ser ax mais by mais c igual a zero. Tá? E aí eu tenho duas situações. Eu quero obter... Aqui eu não quero testar se é ou se não é, não. Eu quero obter... Importante frisar isso. Eu quero obter uma reta S paralela à minha reta R. Ok? Nesse caso, é bem simples até. Você pega os mesmos coeficientes do x e do y. Então, peraí, eu vou criar uma reta S paralela à reta R. Então, a equação da reta S vai ter o seguinte formato. Vai ser o esqueleto da equação. Não é a equação pronta ainda. Vai ser da forma ax mais by mais um c' que eu não conheço igual a zero. Em outras palavras, você copia os coeficientes do x e do y. Ok? Repete x e y. No caso, repete a e b, né? Repete o coeficiente do x e do y.
Beleza. Agora, para o caso do perpendicular, aqui também, dessa vez eu não tô me enrolando. No outro vídeo eu me enrolei legal nessa hora de copiar. Só porque eu falei vou me enrolar agora, quer ver? Até que não. Perpendicular e... ficou complicado. Pronto. No caso do perpendicular, a regra é um pouquinho mais chata, mas assim, é costume, né? Tu vai ter uma reta perpendicular a R. A expressão dela vai ser assim. Duas regras agora, tá? A primeira regra é trocar A com B. Vai trocar a posição de A e B. Trocar a posição de A e B. Ou seja, o que estava no X vai para o Y, o que estava no Y vai para o X. E você vai escolher um deles para trocar o sinal. Só um. E pode ser qualquer um. Pode ser o A, pode ser o B. Basta que seja um só. Trocar o sinal de um deles. Isso aqui tem a ver com vetores que são perpendiculares, produto escalar e tal, mas a gente não está nem entrando no detalhe. Mas tem a ver com isso. Produto escalar igual a zero. Vai ficar então o seguinte, se era A e B, eu vou botar, por exemplo, BX menos AY mais um C' igual a zero. Tá? Essas são as minhas duas dicas, uma dica para paralelo, uma dica para perpendicular. Opa, tô aqui com a minha cara na frente, né? Apesar que só cortou um S só, gente. Ih, travou a tela toda, muito bom. Excelente, foi. Então, só cortou um S só, então tá de boas. Eu vou trocar o sinal de um deles, é o que tá escrito. Tá? Comentário. Esse C', o C', é só para enfatizar que a priori você vai ter um valor diferente do seu original. Você não vai repetir o seu original, tá? Como você vai achar o C' nesses dois casos? Cara, não adianta ele só falar que duas retas são paralelas. Ele tem que falar que elas são paralelas passando por um ponto. Ele tem que falar que elas são perpendiculares passando por um ponto. Ou então, eu tenho duas retas perpendiculares, aí a segunda reta é tangente a uma circunferência. Tem distância não sei quanto até o outro ponto. Cara, ele vai te dar alguma informação numérica que vai te ajudar a achar esse C'. Tudo bem? E aí você pode achar um C' só, de repente pode ter dois C's que satisfazem o que ele pede. Aí depende da questão mesmo, ok? Mas entenda que isso aqui é só um esqueleto da equação. Assim como, quando você usa que os coeficientes angulares são iguais, tipo, eu quero uma reta paralela a essa reta aqui. Reta paralela a essa vai ser da forma 2x mais b. Eu não sei o b ainda, eu preciso achar de qualquer forma. Tá? Então, só o paralelismo, só o perpendicularismo não te diz qual é a reta. Eu preciso de uma segunda informação para achar o termo independente. Fechou? Tranquilo? Com isso a gente encerra esse vídeo e vamos para o próximo.